Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para gravarmos este vídeo para ministrar a vocês uma mensagem que veio do céu do trono de Deus, como título Belém em crise. Queridos, a nossa leitura que nós vamos estar fazendo aqui está em Ruth, capítulo 1. Nós vamos estar fazendo essa leitura para que nós venhamos ter um melhor entendimento da palavra do Senhor. Leiamos a palavra do Senhor. Em Ruth, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 6. E sucedeu que, nos dias em que o juiz julgava, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto a terra de Moabe ouviu-se que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Muito bem, queridos, queremos aqui fazermos algumas observações. Eu quero olhar para 2 personagens aqui, queridos, no livro de Ruth. Nós estamos estudando esse trimestre, sobre o livro de Ruth. Só que nós não temos uma lição específica falando sobre Elimeleque. Então fez por bem nós gravarmos aqui esse vídeo, mas não somente para falarmos sobre Elimeleque, mas também para falarmos sobre a situação degradante do povo de Deus, a nação de Israel, o povo escolhido por Deus. Belém está em crise. Elimeleque significa Deus é o meu rei. Elimeleque significa Deus é o meu rei. Só que, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que ele não honrava o seu nome. Porque dentro do contexto judaico, dentro da cultura judaica, os nomes estavam associados com os acontecimentos e com os fatos do caráter também da pessoa. Quando Elimeleque tem esse significado do seu nome, meu Deus é o meu rei, ele deveria, no mínimo, honrar esse nome. Ele deveria entender que é Deus que governa a sua vida, que é Deus quem dá as diretrizes da sua vida, da trajetória do homem. Eu quero mais focar aqui em Elimeleque, porque o homem, ele é o que da casa? O homem, ele é o protetor. O homem, ele é o provedor da casa. O homem, como líder espiritual, que era Elimeleque, ele tem o quê? Ele tem autoridade, que não é apenas mandar, ele tem a proteção, ele tem a promoção, ele tem a provisão, lei, ordem, coesão e liderança, sacerdote. O homem é isso. Mas Elimeleque não honrou o seu nome. David Atkinson, ele diz que o livro de Ruth
fala alguns fatos, pelo menos 3 coisas. Fala de um homem. Segundo, sua família. Terceiro, o seu destino. Então, repito, fala de um homem, fala da sua família, que é Noemi, e os filhos Malom, Quilion, e o seu destino. E qual foi o destino de Elimeleque? O seu destino foi morte. O seu destino foi doença. O seu destino foi sepultura. Mas por que tudo isso aconteceu na sua vida? Porque ele não deixou Deus ser o rei da sua vida. Ele não honrava o seu nome. E nós temos um nome a carregar, queridos, que é o nome de Jesus. Nós devemos honrar esse nome. Tanto é que na lei existe um dos mandamentos que fala não tomar o nome de Deus em vão. Honrar o nome de Deus. Elimeleque não se deixou ser governado por Deus. E isso tem lição para mim e a sua vida. Eu e você precisamos entender, queridos, que quem governa a minha e a sua vida é Deus. Nós estamos num reino de Deus e todo reino tem os seus súditos. Quem são os súditos do reino? É aquele que se submete, é aquele que faz a vontade do rei. Como diz a Bíblia no Salmo 40, deleito-me em fazer a tua vontade, a tua lei está escrita dentro de mim. O que vai me fazer obedecer a palavra, os princípios do Senhor, é a palavra, assim como foi a Cristo, que foi a priori aplicado esse versículo, mas aponta para a minha e a sua vida. Nós só vamos fazer a vontade desse rei, neste reino, se eu sou um súdito, se eu me submeto a esse reino. Elimeleque, diante da crise, porque veio uma crise aqui, veio uma crise financeira, mas por que veio uma crise financeira? Porque veio primeiramente uma crise espiritual. Porque Belém estava em crise. Por quê? Belém significa casa de pão. Mas o lugar que era para ter pão não tinha. E o que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu. Existe um comentarista chamado Warren Wiersbe. Ele diz assim, que quando surgem os problemas, pelo menos 3 coisas nós precisamos entendê-las que acontecem. Diante dos problemas, surgem 3 coisas. E aí eu e você temos que escolher aquilo que nós vamos querer. Diante do problema, quando estamos diante de um problema, a primeira coisa que surge, como disse o Wiersbe, ele disse o quê? Que é você suportar aquilo ali. Você vencer aquilo ali. Você sobressair aquilo ali. Tanto é que veio a crise. Crise vem de um provérbio chinês, né? Colin traz essa informação. Que crise vem de 2 diagramas. Perigo e oportunidade. Então, diante da crise, você está em perigo. Mas, por outro lado, você tem a oportunidade. O que você está fazendo com a crise? Mas você tem que fazer o quê? Suportá-la. Quando veio a fome em Belém, que não era para ter pão, eu vou mostrar para vocês, não era para ter fome de pão, eu vou mostrar o porquê, ele tinha que fazer o quê? Orar a Deus, olhar para si mesmo, ver o que estava acontecendo, não ir para Moabe, que é um lugar que Deus abominava, e não queria que o povo de Israel se misturasse com essas pessoas, porque lá em Moabita, os Moabitas, eles adoravam o Deus Quemos, né? Sacrifício de criança, idolatria, outros deuses. Então, ele está indo para Moabe, por mais que era tudo isso, tinha pão, tinha recurso, era um lugar fértil ali em Moabe, mas eles não tinham a presença de Deus. Ou seja, a presença de Deus é mais importante que qualquer coisa. Então não basta ter
recursos financeiros e não ter a presença de Deus, né? Então, o que ele deveria fazer? Suportar e orar e buscar Deus. Aprender com outros que passou lá atrás, aprender com Jó, né? Aprender com outras pessoas, aprender com Abraão, né? Veja, queridos, fugir nem sempre é o problema. Quando se refere a relacionamento sexual, né? A carne deve fugir. Mas nesse caso aqui não é. Por quê? Quando vem esses problemas, 3 coisas surgem. Primeiro, é você suportar. Você tem que suportar. Elimeleque tinha que buscar Deus, buscar solução em Deus. Mas ele não fez isso. Ele preferiu fazer a segunda coisa, quando surgem os problemas, que é o quê? Fugir. Então, primeira coisa, você suporta. Segunda coisa, ou você foge. E foi o que ele fez. Ele fugiu do problema e, além de ele não resolver o problema, ele trouxe mais problemas ainda. E eu e você precisamos tomar cuidado, queridos, para querer fugir da luta dos problemas. Por quê? Porque às vezes, além de nós não resolver, nós vamos arrumar outros piores ainda. Por quê? Quando ele sai de Belém, ele vai para Moabe, em um período de 10 anos aproximadamente. Ele primeiro morreu, depois morreu os 2 filhos, né? Que foi o quê? Malom e Quilion. E veja que eles ainda, mesmo sabendo o pai como era, eles não aprenderam, porque depois da morte do pai, eles ainda casaram ali, né? Com moabitas. Mas, queridos, a terceira coisa que devemos fazer é o quê? É nós sair dessa situação, né? Sair dessa situação, de que maneira nós vamos sair? Vencer eles, né? Vencer eles. Como é que eu estou lidando com isso? Você está suportando? Você está fugindo? Ou você está usando isso a seu favor? Vencendo aquilo ali. Então, diante desses problemas, surgem essas 3 coisas. Como diz o Ercib, né? Warren Ercib. Ou você suporta, ou você foge, ou você usa aquilo a seu favor. Como é que eu e você estamos usando os problemas que vêm sobre a minha e a sua vida? Mas qual era a crise, queridos? Por que faltou pão? Por que faltou pão em Belém, que não era para faltar pão? Quando nós vamos olhar na Bíblia, eu falei para vocês que eu ia mostrar na Bíblia, era para eles terem de tudo. Levítico capítulo 26, acompanhe comigo aí, queridos, porque contra fatos não existe argumentos. Levítico 26, olha só. Levítico 26, do versículo 3 ao 5. Diz assim, olha só. Aqui, queridos, é uma condicional, tá bom? Quando você vai usar essa expressão se fizer isso, se é condicional. Ou seja, você tem a opção de fazer ou não, mas se você fazer, você vai ser feliz. 26, versículo 3 de Levítico, olha o que diz. Se andares nos meus mandamentos, nos meus estatutos, primeiro, e guardares os meus mandamentos, e os fizerdes, guardar e fazer, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo. Olha só, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará a sementeira, e comereis, olha só, olha bem isso aqui, gente, e comereis vosso pão até fartar. Isso aqui é para a nação de Israel, isso aqui é para o povo de Deus, isso aqui é para o povo escolhido por Deus. Pão até fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Veja só, qual que é a promessa de Deus aqui, além de paz e outras coisas? Qual que é a promessa de Deus aqui? É que se eles fizessem isso, não ia faltar pão na mesa para eles. E olha o período de juízo que nós estamos vendo aqui. Falta pão na mesa. Deus mexeu nas partilheiras. Deus mexeu no forno.
Mas olha, tem uma mensagem se eles não ouvir também. Versículo 14. Acompanhe comigo aí, que diz que é importante ao versículo, vamos ver aí. 14, olha só. Mas se não me ouvirdes, e Deuteronômio 28 também fala, tá bom? Eu quero pegar aquele a gente que dá mais uma visão melhor, um compreendimento melhor. Mas se não ouvirdes e não fizerdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os mandamentos para invalidar o meu conserto, então, eis, eu também vos farei isso, porque sobre vós terror atística e a febre, doença, o que encontrou Elimeleque com seus filhos, ardente, que consuma os olhos e atormente a alma. Olha só, e semeareis de balde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. Alguns comentaristas entendem, querido, que, como nós estamos vendo aqui, o livro de Juízes termina se dizendo que cada um, Juízes capítulo 21, 25, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia, olha só, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. A nova linguagem de hoje fala que cada um fazia o que queria. E nós lemos aqui um texto que fala que é no tempo dos juízes. Alguns comentaristas, Keil, ele diz que essa fome aqui em Belém, Casa do Pão, foi no período do Gideão, quando o que? Os midianitas, quando Israel semeava, isso está lá em Juízes, se você quiser ver, não vou ler por causa do tempo, mas se você ler lá em Juízes, capítulo 6, tudo que Israel semeava, os midianitas vinham e comiam a semente. Toda a novidade da terra. Ou seja, não deixava a semente germinar. Então eles não tinham pão. Então eles não tinham provisão. Então eles não tinham trigo. Só que aí aparece um lá malhando trigo no lagar para salvar os midianitas. Através do quê? Do trigo. Gideão está malhando o quê? Ele está malhando o trigo. Ele está querendo que o povo tenha pão para trazer salvação para o povo. Por quê? Porque aqui houve um período de crise. E alguns comentaristas intérpretes, como foi no tempo dos juízes, e já praticamente no finalzinho, alguns comentaristas entendem que essa fome foi no tempo em que os midianitas, que foi um período ali de 7 anos, eles invadindo a nação de Israel, não deixando a novidade da terra como um gafanhoto, né? Invadindo, destruindo uma numerosa multidão de inimigos que prevalecia contra a nação de Israel. Mas o que eu quero falar para vocês, queridos, é fazer uma aplicação espiritual. Belém está em crise. Essa cidade de Belém, que significa de pão, está em crise. Mas vamos trazer uma aplicação prática para mim e a sua vida. Jesus, ele usa a palavra como uma figura do pão. Lá em Mateus 4, ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus diz que é o alimento que veio do céu. O pão vivo que desceu do céu. Então, espiritualmente, eu preciso me alimentar de Cristo, me alimentar da palavra. Mas, fazendo essa aplicação, queridos, para os nossos dias, para o meio dos seus dias, quantos templos, vamos dizer, quantas igrejas nós temos, quantas pessoas saem das suas casas e vai para um templo para se alimentar do pão, para se alimentar da palavra e saem vazios espiritualmente.
Quantas pessoas estão desfilhando espiritualmente? Quantas pessoas estão vazios? Porque o lugar que era para ter pão, palavra não tem. Quantos lugares, quantas igrejas, queridos, tem muitos entretenimento. É muita cantoria, é muita encenação, é muito teatro, é muito oba-oba, mas tem pouco pão, tem pouco alimento para o povo. Haja vista a fome, mas juntamente com a fome, veio também aqui a falta de apetite. A falta de apetite. Quantas pessoas não querem mais a palavra? O tempo dos juízes, queridos. É um tempo de crise espiritual. É um tempo que as pessoas serviam, foram influenciados pela cultura cananeia, Deus cananeu, que é o Deus Baal, que é o Senhor que controla a chuva, controla a natureza. E Astarote, a sua esposa, a deusa do amor, do sexo, da fertilidade, os seus relacionamentos trazia a fertilidade. Israel chegando ali em Canaã, eles, em vez de influenciar de maneira imperceptível, é eles que foram influenciados. Ou seja, é a cultura lá fora que está influenciando dentro das igrejas. Não é muitas igrejas que estão influenciando a cultura lá fora. Eu não estou aqui generalizando, queridos. Eu estou falando para apenas algumas pessoas, algumas lideranças. Muitos vão para a igreja com sede da palavra. Chega lá, ouve, oba, oba, nada que não tem nada a ver com a palavra. É sobre essa fome, é sobre essa crise em Belém que eu estou falando aqui, essa aplicação espiritual para a minha, sua vida. Amós, capítulo 8, versículo 11. Olha o que vai dizer para mim e olha o que vai dizer para a sua vida. Diz assim, Amós, capítulo 8, 11, olha só. É uma profecia aqui para o futuro, mas em nossos dias está bem nítido. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não de fome de pão, nem de sede de água, mas o quê? De ouvir as palavras do Senhor. E essa fome que já está aí. Mas o problema, como eu já disse, muitos estão com fome e não têm apetite. E quem está lá fornecendo, quem tem acesso ao forno, não quer dar pão quentinho para o povo, quer dar pão embolorento, que faz mal, um mal-estar, prejudica. São mensagens requentadas. São pão embolorentos. E a crise em Belém, causa de pão, é exatamente isso. Não estou me referindo agora ao pão físico, mas o pão espiritual que alimenta a alma. Aleluias. No período de juízes, querido, o que prevalecia era isso. Era o egoísmo. As pessoas individualistas só pensavam em si mesmo. Não é apenas porque não havia um governante, apenas é porque faltou o ensino nas casas, faltou os cultos domésticos. Juízes 2 fala que eles não conheciam o Senhor, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, mas por que não conhecia? Porque ninguém trouxe esse conhecimento do Senhor. Eles perderam essa visão, perderam esse discernimento do que é Deus, o que é Baal. Conhecer ali não é obter informação, é o conhecimento sobre Deus soberano. E quando ele chega lá em Canaã, de maneira imperceptível, porque Satanás ele é sorrateiro, imperceptível. É eles que vão sendo influenciados. E
Poderia trazer para vocês aqui a ilustração da rã em uma chaleira fervendo. Se uma rã, você pegar uma rã e jogar dentro de uma chaleira fervendo no forno, ela dá um pulo e sai correndo. Mas se você pegar uma rã, colocar na água fria, no fogo, e você ir fervendo a água aos poucos, ela não percebe e daqui a pouco ela morre torrada e não percebeu que a água estava sendo aquecida. Ou seja, é assim que aconteceu com a nação de Israel quando chegaram ali em Canaã. Aos pouquinhos eles foram seduzidos. Porque começa assim, queridos. Isso aqui não dá nada não. Isso aqui não tem nada não. Não, mas só isso não dá nada. Não, hoje em dia a nossa cultura moderna é diferente. Daqui a pouco não sabe quem é crente, não tem discernimento do cristão para o cristão nominal. E eu estou orando a Deus para Deus trazer um verdadeiro avivamento. Um avivamento que começa-se com ouvir a palavra e uma mudança de comportamento. Belém está em crise. Porque falta pão. Porque falta palavra. Eu não estou falando aqui da minha denominação, a Assembleia de Deus do Eterno Belém, mas em muitos lugares está assim ainda. Mas eu estou falando de pessoas que vão famintas para qualquer igreja, qualquer denominação. Eles não encontram lá a palavra. Eles já não têm sede da palavra. Porque os dispenseiros que têm a chave da dispensa e vai à dispensa, eles não estão mais pegando o pão e distribuindo para o povo. É por isso que Belém está em crise. Porque o lugar que era para ter pão, não tinha pão. Então, quando não tem, as pessoas se desesperam. Porque a fome leva a pessoa a se desesperar. Né? Ela sai daquele conforto. Né? É o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Além dos fuzilamentos, os gases, foi algo terrível. Bombas. E depois algumas crianças foram levadas para os orfanatos para serem cuidadas. E muitas dessas crianças não conseguiam dormir. Mas por quê? Aí foi ser examinada por um psicólogo. E ele entendeu que elas não conseguiam dormir porque elas estavam preocupadas de não ter o que comer amanhã, a fome. Então o psicólogo teve uma ideia, teve uma estratégia. Coloca um pão na mão de cada criança. E ela, com esse pão na mão, ela vai saber que amanhã ela vai ter o pão dela, a comida dela. E diz que depois que ele fez isso aí, elas dormiram tranquilo. Elas descansaram. Porque sabia, elas não se desesperou. Não perdeu o seu sono, porque sabia que ia ter o pão no outro dia. E é isso que acontece. A fome vem, a pessoa entra em desespero. Alguns, como já disse, vão suportá-los. Outros vão usar aquilo a seu favor. Mas, quando a fome chegou na vida de Elimeleque, ele preferiu fugir da situação. Preferiu fugir dos problemas. E encontrou outros problemas mais agravantes ainda. Então, que eu e você venhamos aprender com isso. Venhamos aprender com essa palavra. Belém está em crise. Porque o lugar que era para ter pão não tinha pão. Mas você que está comigo aqui nesse vídeo, nesse canal, leia a Bíblia. Leia a palavra do Senhor. Estude a Bíblia. Se alimente da palavra. Está passando situação difícil? Ora a Deus. Busca a direção de Deus. Busca o socorro de Deus. Busca o controle de Deus. Se Elimeleque tivesse feito isso, aí sim ele poderia dizer que Deus é o meu rei. Amém? Você que está comigo no meu canal e nosso canal aí, se inscreva. Eu preciso de 1000 inscritos, preciso da sua ajuda.
urgentemente se inscreva, já compartilhe, deixe o seu like e o seu comentário. Eu não faço aqui para ganhar dinheiro ou para ficar famoso de maneira nenhuma. Eu quero se esconder atrás da cruz de Cristo. Mas eu preciso da sua ajuda, porque eu preciso gravar um vídeo ao vivo, preciso de 1000 inscritos. Então nos ajude, compartilhe com os amigas. Você compartilha tantas coisas sem fundamento, sem edificação, então compartilhe, coloca nos status, nos ajude em nome do Senhor Jesus, porque isso aqui, se é bom para você, vai ser bom para outras pessoas também. Um abraço, que Deus continue abençoando.